Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai continuar o projeto da última aula. E como eu disse, a gente fez todo um sistema aqui de metas smart, mas elas não estão sendo salvas em lugar nenhum. Então você define as metas, você roda o código, mas na hora de salvar ele não salva em lugar nenhum. E quando você fecha, essas metas somem. Então nessa aula aqui a gente vai fazer toda a estruturação de um banco de dados para essas metas serem salvas em algum lugar. Então se você gosta de vídeos como esse, se inscreve no canal, like no vídeo e confere os links aqui na descrição. Tem links para bibliotecas de código, que é de onde eu tiro todos esses projetos aqui do canal. E se você quiser ter acesso a mais de 150 códigos como esse, é só dar uma olhada aqui no link da descrição, tá certo? Então, para começar, a gente vai vir aqui em cima e importar o banco de dados. É sempre a primeira coisa que a gente precisa fazer. Então, import SQLite 3, certo? Que é o banco de dados que a gente mais usa, é mais simples, é rápido, tá? Os outros bancos de dados são um pouco diferentes, então a gente utiliza ele para ser o mais básico possível. Essas duas primeiras funções aqui, que é a função init e a função string, elas não precisam ser alteradas, tá? Elas vão funcionar da mesma maneira. A coisa muda aqui no gerenciador de metas, tá? É aqui onde a gente vai fazer todas as alterações. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conectar o banco de dados. Então, a primeira linha do definite não vai mudar, mas aqui embaixo a gente vai colocar para conectar o banco de dados, tá certo? Aqui a variável con que eu coloquei aqui é uma abreviação de connect, tá? Se você já viu os vídeos anteriores do canal, você sabe que eu faço essa abreviação, mas para você que não sabe, é uma abreviação de connect, metas.db, tá certo? Esse banco de dados ele ainda não foi criado, ele ainda não existe, se você puder ver aqui, mas a gente utiliza aquela função do banco de dados create table if not exist para criar tabelas que não existem. Então você não precisa criar previamente o banco de dados. Ele vai ser criado junto com as metas. Então quando você rodar todo esse código, junto com o projeto, ele vai fazer a criação do banco de dados, das tabelas, das funções, tudo ao mesmo tempo, tá certo? Então, uma função aqui, criar tabela. A gente ainda não criou essa função, tá? Mas a gente já chamou ela aqui em cima. Agora a gente vai criar essa função de criar uma tabela. Então aqui embaixo a gente vai adicionar essa função e vai fazer toda a criação da tabela. Aqui a gente chamou uma variável cursor, essa variável aqui é baseada na função que a gente vai utilizar, que é a função cursor. E para você que não sabe como isso funciona, por exemplo, essa setinha branca que você está vendo na minha tela é o cursor do mouse. Então, ele é que orienta, para você ter uma orientação de onde o seu mouse está. Então, você precisa de um cursor dentro do banco de dados para orientar ele, para saber onde ele está, para saber o que ele está criando. Então, a gente chama essa função. E a função cursor, ela vai chamar uma outra função, que é a função execute, que é a função de executar. Então, ela vai executar um comando dentro do banco de dados. Esse comando vai se chamar create table if not exist. Então, em tradução, seria crie uma tabela se ela não existir. Então, se ela existir, ele vai apenas editar. Se ela não existir, ele vai criar. Então, isso é excelente para você não precisar ficar saindo do código, criando uma tabela e sincronizando ela aqui dentro, tá certo? O nome dessa tabela vai ser metas, então o nome do banco de dados vai ser metas, o nome da tabela vai ser metas também. Aqui a gente vai colocar o ID, então integer primary key auto increment, tá? O ID é a identificação. Então essa aqui é a meta 1, meta 2, meta 3, meta 4 e por aí vai. E aí aqui, depois do nome, você coloca o tipo de dado que ele vai receber. Então integer é de número inteiro, então ele vai receber um número inteiro, meta 1, meta 2. Primary key auto increment, então ele vai auto incrementar esses números inteiros, tá? Aqui a gente colocou todas as variáveis, tá? Então, específica, mensurável, alcançável, relevante, tempo e a concluída, tá? A concluída é a única que vai ter uma estrutura diferente, eu já vou explicar. Então, todas aqui variáveis de texto, tá? No Python a gente chama os textos de string, mas o banco de dados ele não tem o termo strings, tá? É o termo texto mesmo. Então, só toma cuidado na hora de você fazer essas mudanças de banco de dados para código em si, porque eles têm termos bem diferentes, tá? E aqui, como eu disse, o concluída, tá? No concluída, a gente está colocando um integer. Então, a gente vai dizer que é um número inteiro. Por quê? Quando a gente colocou aqui em cima o concluída, a gente colocou como false. Então, a gente chamou o operador boolean, tá? Que é o operador binário do Python. Então, é true or false, verdadeiro ou falso. Só que o banco de dados, ele não tem esse operador, ele não tem verdadeiro ou falso. Ele tem apenas texto ou número. Então, a gente tem que transformar isso aqui em texto. A gente vai seguir uma estrutura que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai transformar o boolean em número inteiro e depois a gente vai transformar o número inteiro em boolean de novo. É algo um pouco complexo, parece meio redundante, parece desnecessário, mas não é, tá? Então, inicialmente ele é boolean,
aí ele tem que virar número para passar por dentro do banco de dados, e depois que ele passou por dentro do banco de dados e voltou para o código, aí ele é boolean novamente, tá? É a estrutura que a gente tem que seguir. Então, por isso que a gente transformou aqui, colocou concluída como número inteiro. Self.con.commit, que essa aqui é a estrutura para salvar. Então, criei o banco de dados, criei a tabela, coloquei as variáveis, coloquei o tipo de valor, salvei, tá? Algumas aulas anteriores eu falei que toda vez que você mexia no banco de dados, você tinha que salvar e fechar. E aí, se você tivesse que usar, você ia ter que abrir de novo. Nesse caso aqui é uma exceção, porque a gente vai fazer todas as alterações de banco de dados numa única vez. Você só precisa fechar e abrir de novo se você tem, por exemplo, banco de dados, código, banco de dados de novo. Então, se tiver um código no meio, você tem que fechar o de cima e abrir o de baixo. Mas como a gente vai fazer tudo de uma vez, a gente pode ir apenas salvando as etapas. Você tem que salvar etapa por etapa, mas você não precisa fechar, porque ele vai alterar tudo de uma vez e não tem código no meio, tá certo? Agora a gente vai aqui para função de adicionar metas, tá? Essa aqui também vai mudar bastante e aqui tem algumas funções também diferentes, tá? Então a gente vai pegar aqui, colocar toda a estrutura. Aqui, depois que você salva, você tem que chamar o cursor, tá? Isso você tem que ficar chamando toda hora, que é o cursor, e ele vai executar uma função. Qual função? Insert into, tá? Então, inserir dentro de metas, que seria o nosso banco de dados. Então, inserir dentro do banco de dados, a gente vai chamar aqui específica, mensurável, alcançável, relevante e tempo e concluída. Mas esses valores aqui não são as variáveis aqui de cima. Você vai inserir dentro do banco de dados isso aqui, tá? O que está aqui. Parece meio redundante, parece que ele já está dentro, mas ele ainda não está, tá? Então a gente vai inserir. E aí a gente vai chamar essa estrutura de values. Essa estrutura de values você vai passar o número de variáveis. Você não precisa passar o nome, tanto que aqui são as interrogações, porque o nome não importa. A única coisa que importa é o número de variáveis, e aqui tem 6, certo? Que são as 6 que tem aqui em cima. E aí agora, só agora, a gente vai associar as variáveis que a gente colocou na classe aqui em cima. Então aqui você não pode errar a ordem, tá? Você não pode inverter, por exemplo, específico e mensurável, senão vai dar errado. Então você tem que passar exatamente na mesma ordem. E aqui entra a questão do banco de dados que eu falei, tá? Nessa parte do código, a gente está se comunicando com o banco de dados, então ele não tolera true or false, ele não entende true or false. Então a gente tem que trabalhar com os números. Como verdadeiro ou falso é um operador binário é quando você só tem duas opções, então um verdadeiro ou falso, eu coloquei os números binários. Na nossa matemática, os números binários são 0 ou 1. Então, ou é 0 ou é 1, não tem outra opção. Então, o 1 seria o true, que seria o verdadeiro, e o 0 seria o false, que seria o falso. Então, se for verdadeiro, ele vai entender como 1, se for falso, ele vai entender como 0, tá? E aqui a gente está fazendo essa mudança. Então, a gente mudou de boolean para número binário. Agora, depois a gente vai fazer a mudança de número binário para boolean de novo, mas isso é um pouco mais para frente no código. Salva essa alteração que a gente criou aqui. E aqui, marcar meta como concluída, a gente vai fazer toda a estrutura do banco de dados. Então, tem que chamar o cursor de novo, tá? É um pouquinho chato, mas tem que chamar o cursor de novo. A gente vai chamar algumas funções, tá? Primeira função, update, que é a função de atualizar. Então, vou atualizar as metas e aqui a gente vai configurar, tá? Set seria algo como configurar. No português, a gente tem uma adaptação que é setar, tá? Setar seria o verbo para configurar, mas esse verbo obviamente não existe, é uma mistura de inglês com português. Geralmente o termo que a gente fala, então o termo que você vai ouvir nas empresas é setar, mas set é a função de configurar. Então o que você está configurando aqui? Você está configurando que a meta concluída é a meta que está atribuída ao número 1. Se tiver, aí você não precisa atribuir o 0, tá? Só você precisa dizer que está atribuída a 1. E aí ele vai entender que a meta foi concluída. Where seria de onde específica, tá? Então você vai passar o nome da meta aqui no lugar dessa interrogação e aí o nome que você passar aqui, ele vai entender que essa meta foi concluída. E aí você passa essa estrutura aqui para associar a variável, tá? Você sempre tem que seguir esse caminho. Você tem que chamar no banco de dados e depois você tem que chamar a variável para associar esses dois valores para ele entender que é a mesma coisa, tá? É uma estrutura um pouco estranha, porque você tem que colocar a variável, você coloca uma vírgula, você não coloca nada depois, são dois parênteses, mas é o que tem que ser feito, tá? É a sintaxe padrão do Python. Salva essas alterações. E aí, por último, a gente vai para listar metas, tá? Que é a parte um pouquinho mais longa e ficou bem diferente, né? Mas é o que tem que ser feito. Então,
Aqui chama o cursor execute, tá? A gente vai executar uma outra função. Qual é a função que a gente vai executar? Select. A gente vai selecionar tudo. Tudo da onde? A gente vai selecionar tudo que for específico, mensurável, alcançável, relevante, tempo e concluída. E aí, depois que você selecionar todas as variáveis do banco de dados que você quer chamar, você vai dizer da onde você está chamando. Então, from seria da onde em inglês. Então, eu vou selecionar todas essas informações da onde? Metas, que seria o banco de dados que a gente criou aqui em cima, tá certo? Aqui embaixo a gente coloca uma lista vazia, que é aquela lista vazia que eu falei lá no começo. Então, essa lista vazia aqui é onde a gente vai colocar as informações. E aqui a gente colocou um laço foreign range um pouquinho complicado, tá? Mas não é nada demais. Então, aqui, row, em inglês, seria algo como linha, tá? Então, você vai sempre ver esse termo aqui. Então, for row em cursor, tá? Essa função fechal aqui é uma função que vai te ajudar a pegar todas as informações. Então, para cada linha no cursor, a gente vai pegar as informações em ordem. Então, você vai colocar aqui meta. Então, aqui a gente está estruturando a meta para o nosso código. A gente chama a classe Smart, que é o que a gente tem aqui em cima, e aí a gente vai passar a ordem. Como eu disse aqui, a gente tem 6 variáveis, certo? Que eu coloquei aqui 6 variáveis, específica, mensurável, alcançável, relevante, tempo e concluída. Aqui embaixo, ela só vai até a 5, mas ela possui 6 variáveis, porque o 0 conta como 1. Então, o 0 seria a primeira, 1 seria a segunda, 2 a terceira, 3 a quarta, quarta a quinta e a 5 seria o 6. Então, aqui a gente está trabalhando com a 6, mas apenas até o número 5, porque nesse caso aqui o 0 conta, tá? Então, a gente estruturou que toda a parte Smart é o do até o 4, tá? Não adianta você colocar o 5 aqui, porque se você colocar o 5, ele vai dar um erro, porque o concluída, ele não está aqui em cima. Ele está direto aqui embaixo, então ele tem que ser colocado depois, obrigatoriamente, tá? Então, meta concluída, e aqui a gente vai chamar a função bool, que seria uma abreviação do boolean, tá? Ele não fala exatamente isso, mas é uma abreviação do boolean. Então, o que a gente fez? A gente transformou de boolean para número, de número para boolean de novo, tá certo? Então, a gente colocou aqui no concluída, chamou essa função, colocou aqui, append meta, então aqui é aquele aviso que eu dei na última aula, então toma cuidado com plural e singular. Então, metas é a lista, adicionar, metas no singular é a meta individual. Return metas, tá? Que seria a lista completa, tá? E basicamente a gente terminou o nosso projeto. Então, toda essa parte de baixo aqui é exatamente igual, só muda um pouco o funcionamento e aí eu já vou mostrar esse funcionamento alterado, tá certo? Então, a gente fez toda a estrutura do banco de dados. E aí, se a gente for rodar agora, Python aula.py, aparentemente vai ser igual a da última aula. Então, ele criou para a gente tudo isso aqui. Eu acabei esquecendo de colocar aquele print dos tracinhos. Então, a gente coloca aqui o hífen vezes 30. O próximo ele já vai mostrar. Mas, aparentemente, aqui foi igual, certo? Então, até aqui é igual. Mas se a gente abrir aqui a lista de arquivos, a gente vai ver que o banco de dados metas já foi criado aqui. Então, se a gente limpar isso aqui, por exemplo, e aí agora a gente vai colocar tudo isso aqui em forma daquele comentário grande, né, que é o comentário de 3 aspas. Então, você vai colocar do meta 1 até o gerenciador aqui embaixo de marcar concluída em comentários, tá? Você não vai colocar a primeira variável e você não vai colocar essa estrutura aqui dentro dos comentários, mas todo isso aqui você vai colocar em forma de comentários para ele não ler. E aí agora, se você rodar isso aqui, o que a gente fez? A gente está chamando apenas a lista de metas que foram salvas e elas estão todas salvas no seu banco de dados. Então, se você quiser, por exemplo, apagar tudo isso aqui que você adicionou, você pode, não tem problema, está tudo salvo aqui. E aí aqui você vai adicionando meta 3, meta 4, meta 5, você adapta para as suas próprias metas, os seus próprios prazos, e aí isso aqui vai te ajudar a controlar as suas metas, ele vai te mostrar se foi concluída, se a meta ainda está pendente. Você pode, por exemplo, colocar um sistema de input. Então, ao invés de você colocar as metas direto dessa maneira aqui, você cria aqui um input simples. Então, você coloca lá qual é o título, qual é a descrição, qual é a data limite. E aí você preenche rapidinho. Não vou fazer isso, vou deixar como tarefa para você lapidar um pouco o código também, para você não ficar só copiando e colando do vídeo. Mas, por essa aula, é só isso. Então, se inscreve no canal, like no vídeo, confere os links na descrição e até a próxima aula.